Meu nome é Cash. Hoje tem 18, mas isso começou quando eu tinha 17. Eu moro num subúrbio onde todo mundo se preocupa mais com o gramado do que com a própria conta bancária. Carro brilhando na garagem, sorriso no portão e uma regra silenciosa. Aqui, parecer bem vale mais do que estar bem. Meus pais vivem por isso. O nosso lema não dito é simples: imagem primeiro, realidade depois. Eles têm um café chamado Crossroads Cup. Por fora é perfeito, luz quentinha, decoração fofa, post bonitinho no Instagram. Por dentro é um desastre lento, máquina que quebra, conta que empilha e dia bom que só parece bom porque meus pais falam como se estivessem prestes a virar a próxima Starbucks. E no centro da vitrine está minha irmã mais velha, Liliana. Roupa cara, fotos impecáveis, vida universitária polida, como se ela fosse o cartaz da família. Eu sou o oposto disso. Eu costumo dizer que sou o ativo invisível, não o favorito, não o orgulho. O que aparece é a Liliana. O que segura tudo sou eu. Quase toda noite eu fechava o Crossroads Cup de graça. Varria, limpava a mesa, repunha a geladeira, fazia inventário, esfregava a máquina de expresso, até minha mão ficar cheirando café. Meus pais chamavam de ajudar a família. Eu chamava de trabalho não pago. E os avós já tentaram ajudar algumas vezes. Coisa pequena. Conselho, pagar uma conta aqui e ali, indicar alguém para consertar equipamento barato. Meu pai sempre cortava na hora, como se a ajuda fosse humilhação. A casa vivia tensa. O café parecia um barco entrando água. E a Liliana seguia gastando como se a gente tivesse dinheiro infinito. Eu não odiava meus pais. Eu só não confiava na realidade que eles vendiam. E quando isso clicou na minha cabeça, eu comecei a montar um plano B. Quieto. Hashtag META, pause, secs, 0.05, sem alarde, porque alguém precisava pensar no futuro sem fingir. Arrumei um trabalho de meio período. Algumas noites eu ia pra pista de boliche, limpava as pistas, passava pano nas mesas, juntava bagunça. Outras eu recebia mensagem mandando eu estar no café à noite, pra aparecer movimento, e fechava de graça de novo. Eu anotava tudo num caderninho, horas, dólares, cada nota que eu conseguia salvar. Guardava o dinheiro numa caixinha velha embaixo da cama. Eu dizia que era organização, mas eu sabia a verdade. Se meus pais soubessem, não ia ficar comigo. Quando eu troquei pra um emprego numa livraria, conheci o Dariel, um cara no fim dos 20 que trabalhava em 2 lugares e falava de dinheiro sem drama, como quem fala do tempo. Tá fazendo orçamento no intervalo? Só anotando umas coisas. Bom, começa cedo. Família fica estranha com dinheiro. Estranha como? Como isso é nosso, mesmo quando é seu. Você nem me conhece. Eu conheço a cara de quem tá tentando se proteger. Eu só quero ter opção. Então faz assim, guarda o que der, deixa teus documentos em ordem e não conta pra ninguém quanto você juntou. Nem pra família? Principalmente pra família. Quando alguém sente que tá perdendo o controle, vira outra pessoa. Eu engoli aquilo e continuei quieto. Eu realmente achei que ficar discreto bastava. Não bastou. A pessoa que estourou meu disfarce foi a Mrs. Brown, uma vizinha daquelas que sabem de tudo, porque vivem observando a rua. E ainda por cima, cliente fiel do Crossroads Cup, sempre chamando minha mãe de Sweetie e perguntando como está a família. Cash? Menino, é você mesmo? Oi, Mrs. Brown. Sou eu. Você trabalha aqui? Trabalho. Meio período. Nossa, eu não sabia que vocês... Quer dizer, achei que o café estava indo tão bem. Tá tudo certo. Claro, claro. É que a gente nunca sabe, né? Tá tudo caro. É, tá. Ela sorriu daquele jeito de quem acabou de achar uma fofoca útil e foi embora. No meu bairro, um garoto trabalhando em varejo não vira responsável, vira tem algo errado, vira o café não dá conta. E rumor aqui mata negócio antes de chegar o aviso do banco. Na manhã seguinte, eu desci e meu pai já estava me esperando na cozinha, parado, braços cruzados, como se eu tivesse cometido um crime. Miller, meu pai, sempre falava alto quando queria que a casa inteira lembrasse quem mandava. E dinheiro era o assunto proibido que ele tratava como guerra. Então você tá trabalhando. Tô. Você tem noção do que você fez? Eu arrumei um emprego, pai. A Mrs. Brown te viu. Ela fala com 3 pessoas. E antes do almoço, o bairro inteiro tá dizendo que o Crossroads Cup não consegue sustentar o próprio filho. E daí? E daí que é assim que o negócio morre aqui. Primeiro os sussurros, depois a queda. Minha mãe ficou perto da pia, torcendo um pano como se pudesse torcer a situação junto. Caroline, minha mãe, sempre entrava nessas brigas como quem tenta manter o vaso intacto, enquanto alguém já tá jogando no chão. Cash, isso pega mal. Pegar mal é eu fechar o café de graça quase toda noite. Não fala assim. Fala como, então? Como se tudo estivesse ótimo? A porta do corredor abriu e a Liliana apareceu com um sorriso de deboche, como se tivesse ouvido uma piada excelente. Liliana, minha irmã mais velha, era a vitrine. Ela falava como se a vida dela fosse um catálogo e o resto de nós fosse bastidor. Você tá trabalhando em livraria? Sério? Sério. Que vergonha pra família. Vergonha é fingir que tá tudo bem quando não tá. Ai, tá dramatizando. Não, eu tô cansado. As pessoas vão pensar que a gente não consegue te dar o mínimo. Você quer que falem da nossa situação? Eu quero pagar minha faculdade, só isso. A gente vai dar um jeito. Quando? Quando você parar de fazer a gente parecer pobre, A gritaria foi virando um acordo que não era acordo. Era um laço com fita. você vai pedir demissão. E aí? E aí eu pago sua faculdade. Tudo. Você foca na escola.
Eu cuido do dinheiro. Ele tá tentando resolver, Cash. É só parar de passar vergonha. Eu senti meu estômago afundar, mas a pressão naquela casa era um teto baixo. Você ou se encolhe ou bate a cabeça. No dia seguinte, eu fui na livraria e pedi pra sair. Deu família? Deu. Eles te pediram pra largar? Disseram que vão pagar minha faculdade. Disseram. Você acha que não vão? Eu acho que promessa é barata quando custa só a palavra. Se cuida, Cash. Eu voltei pra casa e meu pai estava calmo. Calmo demais. Como se, agora que eu não manchava a imagem, tudo estivesse resolvido. Aquela calma não me tranquilizou. Ela me avisou. Uma semana depois, eles me chamaram na sala. Sem rodeio. Sem carinho. Meu pai nem sentou direito. Só soltou como se estivesse lendo um boletim. Senta. A gente precisa falar da sua faculdade. Falar o quê? O fundo da faculdade acabou. Acabou? Como assim acabou? Não tem mais nada, Cash. Nada. Pra onde foi? Sua irmã precisava. Meu fundo foi pra Liliana? As despesas dela esse ano foram mais altas do que o esperado. Mais altas tipo Europa. Taxa de sorority. Moradia melhor. Roupa nova. Sessão de fotos pra rede social. Você fala como se fosse luxo sem sentido. É luxo. Ela não podia simplesmente não ir. Isso é o futuro dela. E o meu futuro é o quê? Você se vira. Empréstimo, trabalho, homem sempre dá um jeito. Então eu não tenho rede de segurança. Ela é garota. Ela precisa. Você aguenta. A Liliana surgiu no canto da sala como se fosse dona do palco. Fone pendurado, sorriso pronto. Não faz essa cara. Você não tava esperando um cofre gigante pra você, né? Você gastou meu fundo e tá debochando? Ai, para, você é muito dramático. Isso é a minha vida. Você nem é tão bom assim pra uma faculdade top. Faz uma comunitária, pronto. Liliana. O quê? Tô só falando a verdade. E qual é o plano de vocês? Já falei. Você se vira. Eu tenho 17 anos. E vai aprender cedo. Então tá. Então eu também vou falar a verdade. Eu já falei com a vovó e o vovô. Eles disseram que vão pagar minha faculdade direto. E eu não tinha contado tudo pros meus avós. Não o suficiente pra virar uma novela, mas o suficiente pra eles entenderem que aqui nada estava firme. Mesmo assim, quando eu disse que eles iam pagar minha faculdade direto, eu vi minha mãe empalidecer e meu pai travar, como se o chão tivesse saído. Você... o quê? Eu falei com eles faz semanas. Sem me dizer nada? Eu vi conta vencida, máquina quebrada, vocês surtando quando achavam que eu não tava vendo. Eu precisava de um plano real. Então você foi lá pedir socorro pros velhinhos. Patético. Eles ofereceram. Eu aceitei. Isso é inaceitável. Inaceitável é vocês gastarem meu fundo e me mandarem me virar. Você não envolve meus sogros nas nossas coisas. Eles são meus avós. E eu tentei resolver com vocês. Cash, você devia ter vindo primeiro. Eu vim. Você. Você prometeu que ia cuidar da minha faculdade. Depois vocês sentaram na minha frente e disseram que o dinheiro tinha sumido. O que eu devia fazer? Aplaudir? O rosto do Miller ficou estranho. Não de culpa, mas de perda. Era como se alguém tivesse tirado a chave do cofre da mão dele. A voz dele subiu, cortante, daquele jeito que não era conversa, era domínio. Você tá extorquindo eles. Eu não extorqui ninguém. Tá manipulando com historinha triste pra eles pagarem por você. Eu contei a verdade. Você tá fazendo a gente parecer incompetente. Vocês fizeram isso sozinhos. Você envergonhou a gente com aquele emprego. E agora envergonha com isso. Eu fiquei quieto. Não porque eu concordei, mas porque eu entendi. O assunto nunca foi meu trabalho. Nunca foi a faculdade. Era controle. E ele estava perdendo. Naquela mesma noite, ele começou a ligar pra todo mundo. Irmão, primos, mãe. Eu ouvia pedaços pelo corredor. Como se minha casa tivesse virado uma central de boatos. Ele foi pelas nossas costas. Tá torcendo os pais da Caroline contra a gente. Tá virando um problema. No dia seguinte, chegaram mensagens de parente que nem falava comigo direito. Gente dizendo que eu não devia pressionar meus avós, que meus pais estavam fazendo o melhor possível, que eu tinha que ser homem. Era a versão do Miller andando de telefone em telefone. Minha mãe não desmentiu ninguém. Ela passou a circular pela casa, rígida, quieta, como se admitir a verdade fosse mais perigoso do que me perder. E a Liliana parecia mais leve do que nunca. Olha só, todo mundo vendo quem você é. Todo mundo vendo a história que ele contou. A história certa. A partir dali, a casa virou um lugar com regras invisíveis. Não era só clima ruim, era punição planejada, em pequenas doses, todo dia. Primeiro foi o jantar. Eu chegava e tinha comida pra 3. Quando eu perguntava, vinham respostas que não eram resposta. Tem alguma coisa pra mim? Eu achei que você ia comer fora. Eu tava na escola. Resolve. Como? Como quiser. Só não mexe no que é pra amanhã. Depois a internet sumiu só pra mim. Meus aparelhos não conectavam. Os deles, perfeitos. O Wi-Fi tá bloqueado. Pai disse que você não precisa de distração. Distração? Foca nas suas responsabilidades. Eu não tenho responsabilidade nenhuma aqui além de obedecer, né? Finalmente você entendeu. As pequenas coisas viraram rotina. Minha roupa que esqueciam de lavar. Meu carregador que sumia. E um dia eu voltei e minha porta não estava mais no quarto. Cadê minha porta? Ventilação.
Ventilação. E transparência. Isso é punição. Isso é correção. A Liliana piorou tudo, porque ela não fazia mais questão de esconder. Ela me seguia pela casa com um silêncio debochado. Parava no corredor quando eu tentava ligar pra alguém. Passava devagar demais quando eu mandava mensagem. Olhava minha tela como se fosse dela. Com quem você tá falando? Isso não é da sua conta. É da conta do pai. Você virou informante agora? Eu virei útil. Eu escutei ela uma vez reportando baixo, como se estivesse entregando um boletim. Ele saiu às 3. Tá falando com alguém. Deve ser a avó. E o Miller usava isso pra reforçar a narrativa dele. Você tá imprevisível, Cash. Eu tô tentando sobreviver aqui dentro. Não faz isso mais difícil. Difícil foi vocês pegarem meu fundo. Difícil é você achar que pode decidir. A virada de verdade veio numa tarde, quando o Eric, irmão do Miller, apareceu sem avisar. Ele não veio pra tomar café e sorrir. Ele me puxou pra perto da garagem e falou baixo, direto, sem rodeio. Disse que o Miller já tinha feito esse jogo antes, que transformava ajuda em disputa de poder, expulsava apoio e depois culpava todo mundo. Disse que, quando sente o controle escorrendo, ele fica vingativo. Aí ele me colocou uma pasta pequena na mão. #metapause. Sex, 0,05 segundos. Ó, com uma lista do que eu precisava proteger. Meus documentos, meu futuro, minha identidade. A mensagem era simples, prática, assustadora. Se ele segura isso, ele segura você. Eu não discuti, eu comecei a agir. Nos dias seguintes, eu fui achando tudo em silêncio. Meu Social Security Card estava colado com fita no arquivo. Minha certidão escondida no meio de papéis de seguro. Meu passaporte enfiado atrás de cupom vencido na cozinha. Fiz cópias do que dava. Guardei os originais na mochila. A mochila virou meu cofre. Só que nada fica escondido numa casa onde todo mundo vigia todo mundo. Uma manhã, o Miller entrou no meu quarto sem bater, com os olhos varrendo tudo, como se eu tivesse roubado joias. Cadê os documentos? Que documentos? Não se faz de idiota. Papéis sumiram. Você pegou coisa que pertence a essa família. São meus documentos, minha identidade. Você não decide o que é seu ainda. Eu decido sim, eu sou eu. Você não vai a lugar nenhum até eu ter tudo de volta. Minha mãe estava atrás dele, tremenda em silêncio, e a Liliana no corredor, curtindo cada segundo. Eu vi com clareza que não era raiva por papel, era pânico por controle. Naquela noite, eu dormi com a mochila encostada no peito, e não era medo de apanhar, era medo de acordar sem as peças básicas para existir. De hora em hora, a Liliana passava no corredor fingindo procurar alguma coisa, e espiava, como se estivesse esperando eu correr. No fim da semana, eu não vivia como adolescente, eu vivia como alguém montando fuga, separando o essencial, escondendo o que importava, ouvindo passos, medindo portas. Meus avós maternos perceberam. Eles me chamaram pra ficar com eles uns dias. Quando eu cheguei, não me interrogaram. Só me alimentaram direito. Me deram espaço e um tipo de calma que eu tinha esquecido que existia. E quando disseram que eu podia ficar o tempo que eu precisasse, eu senti o peito afrouxar. A calma durou pouco. Meus avós chamaram uma reunião. Meus pais apareceram tentando parecer civilizados, mas com irritação escondida na postura. A Liliana veio arrumada demais, como se fosse um evento social. Chega. Você tem tratado o Cash de um jeito injusto. E a gente não vai ignorar mais. Você não sabe da situação toda. A gente sabe o suficiente. O suficiente pra quê? Pra saber que o fundo da faculdade foi esvaziado com luxo. Luxo? Sério? Pra saber que ele trabalhou nos bastidores sem reconhecimento. Pra saber que vocês fizeram ele se sentir inseguro na própria casa. Vocês estão aumentando tudo. Não. A gente tá dizendo o que aconteceu. A gente apoia os dois. Nunca favoreceu ninguém. Não. Você apoia um e usa o outro. O silêncio foi pesado. O Miller apertou a mandíbula. Minha mãe ficou dura, com o olhar fugindo. A Liliana cruzou os braços, pronta pra se defender como se defender fosse atacar. A Liliana precisava de oportunidades, experiências. Isso é futuro. E o meu futuro foi o quê? Sobras? Você é resiliente. Você dá um jeito. Resiliência não é desculpa para injustiça. A gente tá fazendo o melhor que dá. Melhor que dá não inclui cortar comida, cortar internet e deixar a irmã vigiar. Isso é crueldade disfarçada de disciplina. Ele tá sendo dramático. Agora tá ganhando tudo. Faculdade, casa, simpatia. Eu não pedi simpatia, eu pedi o que era meu. Eu tenho que manter imagem pro meu programa. Vocês não entendem. Você mantém com dinheiro que devia ter sido dividido. Ah, pelo amor. O Cash ama fazer teatrinho. Eu não respondi, porque com ela, resposta não entra. E, como sempre, o que foi dito ali virou fragmento na boca de parente. Chegou mensagem perguntando se eu tinha chamado meu pai de abusivo. Chegou mensagem dizendo que eu estava instável. O boato mudava conforme a pessoa. E o Miller fez o que ele faz melhor. Performou. Em menos de uma semana, ele organizou um churrasco no quintal. Vizinho, colega, parente. Foto sorrindo com a Liliana. Gargalhada alta. Discurso alto sobre família ser tudo. Minha mãe servia bebida com um sorriso preso no rosto, duro demais pra ser real. Em um momento, ele me puxou pro lado, voz baixa e apertada, como quem quer mandar sem parecer que manda. Você tá confundindo todo mundo. Eu não tô confundindo, eu tô dizendo a verdade. Você tá fazendo a família parecer dividida. Por que tá? Você só precisava
Confiar. Eu confiei. Olha onde deu. Você correu pros seus avós e fez a gente parecer fraco. Eu virei as costas. Não discuti. E eu senti o ódio dele nisso, porque sem discussão, ele não tinha frase minha pra distorcer. Alguns dias depois, meus pais foram até a casa dos meus avós de novo. Dessa vez, o Miller veio com aquele tom calmo que sempre significou problema embrulhado. A gente vai ajudar com sua faculdade. Desde quando? A gente quer paz, Cash. Mas tem condições. Claro que tem. Você vai esclarecer publicamente que seus avós nunca estiveram pagando sua faculdade, que foi mal entendido. E vai agradecer a gente pelo apoio. Vocês querem que eu minta, pra salvar a imagem de vocês. Eu quero que você pare de destruir essa família. Eu não tô destruindo. Eu tô saindo do lugar onde vocês me prendem. Eu fiquei encarando meu pai, sentindo a proposta dele cair no chão entre a gente, como uma moeda falsa. E se alguém perguntar, você diz que tá tudo bem. Que foi confusão, que a família tá unida. Vocês querem que eu minta. A gente quer arrumar a versão, Cash. Você quer ir pra faculdade, não quer? Então faz do jeito limpo. Não. Por quê? Porque isso não é ajuda, é tapar buraco. Você tem noção do que tá jogando fora? Eu já tenho a mensalidade coberta. O que vocês têm é só fachada. A Caroline ficou vermelha de vergonha. A Liliana ficou dura, com raiva no olho. E o Miller virou outra coisa. Você acha que ganhou, porque seus avós bancaram. Eu só parei de apanhar. Você acha que acabou. Miller, chega. Não, deixa ele ouvir. Meu avô se levantou, mas o Miller ergueu a mão, mandando todo mundo calar. Ele chegou perto do meu ouvido, sem grito, sem show, só frio. Eu não terminei. Foi aí que eu entendi. Ele não ia consertar nada. Ele ia atacar de novo. E não ia ter limite. Eu parei de cobrir as noites no Crossroads Cup. E em poucos dias o café começou a mostrar a verdade que eu escondia com o meu corpo. A mesa ficava suja. Pedido saía errado. A máquina de vapor do leite quebrou e ficou ali, morta, como se ninguém soubesse o que fazer sem eu estar por perto. O Eric me contou depois, quando passou na casa dos meus avós, que o caos explodiu nas noites primeiro. Fechou cedo? Ele fez um sinal com a cabeça, cansado. Quantas vezes? 3 numa semana. E não era maldade minha, era estrutura. Meu pai nunca quis contratar gente de verdade. Ele tinha construído tudo em cima de um adolescente invisível, trabalhando de graça, e chamou isso de família. Um cliente antigo reclamou online que o lugar não era mais o mesmo. Meu pai fingiu que não viu, mas quem entrava via. Movimento caiu, gorjeta caiu. As mães do bairro começaram a cochichar com o copo na mão. Em vez de arrumar, ele resolveu encenar. Ele anunciou relançamento, como se tinta e nome novo curassem bagunça. Agora é The Morning Brew. Um novo começo. Placa nova, logo novo. Caneca nova. E o mesmo buraco. Ele fez um cortezinho de fita no estacionamento e discursou como se estivesse lançando franquia nacional. A Liliana tirava foto, sorrindo com força demais. A Caroline aplaudia como se palmas pagassem aluguel. Os vizinhos ficaram parados, educados, com cara de quem não sabe se ri ou se vai embora. Posta daqui, pai. Pega o ângulo bom. Claro, isso é histórico. Só que nome novo não ensinou ninguém a trabalhar. O The Morning Brew tropeçou pior ainda. E meu pai começou a aparecer no balcão com o rosto desfeito. Um dia exausto, no outro furioso. Como é que você erra isso? Quem te ensinou? Ele mesmo não tinha ensinado ninguém. Ele culpava fornecedor por atraso, cliente por exigência, funcionário por falta de compromisso. Nunca ele. A bebida veio junto. Primeiro discreta, depois visível, olho vermelho no meio da tarde, voz mais alta no fim do dia, passo mais pesado, frase repetida como mantra. Ninguém quer trabalhar mais. Ninguém respeita negócio de família. Em casa, a Caroline tentava segurar a pose, mas a conta não respeita a pose. Um dia, na cozinha dos meus avós, eu ouvi a voz dela quebrando, discutindo sobre dinheiro, tentando fingir firmeza e falhando. Eu não preciso de ajuda. Eu só preciso de tempo. E aí ela chorou de verdade, sem saber onde enfiar as mãos. Uma semana depois, ela começou a vender joias. Um bracelete, um par de brincos, um colar velho. Ela tentava esconder espaçando, mas caixa vazia grita. É só pra cobrir o aluguel do café. E uma parcela. É temporário. Temporário virou palavra pra não dizer desespero. Quando Milha descobriu, eu esperava preocupação. Veio vaidade. Você vendeu isso? Eu tive que vender, Miller. E você vai aparecer como em evento, sem nada decente? Eu tô tentando salvar o café. Você tá acabando com a nossa cara. Imagem acima de tudo, até acima dela. O Eric continuava aparecendo. Tentava sugerir corte de gasto, conserto, plano real. Meu pai cortava no meio da frase. Não vem dar lição. O Eric nem discutia, só me dizia, depois, com a voz baixa, o Miller tá repetindo o ciclo. Espirala, culpa todo mundo, tenta reconstruir fantasia. E avisava, se ele não parar, ele queima tudo. E não era só dentro de casa. Parente começou a comentar, vizinho parou de fingir. A fachada inteira estava rachando em público. Até o Miller estava perdendo a capacidade de chamar isso de mal entendido. O dia da mudança pro campus devia ser simples. Caixas, fita, colega de quarto meio sem jeito. Por uns 10 minutos foi. Meus avós estavam comigo montando o quarto. O Eric estava na porta com uma pasta de documentos. Naquele
daquele jeito de quem se prepara pra tempestade. Aí uma funcionária do campus se aproximou, crachá no peito, rádio no cinto. Ela perguntou se eu era o Cash e disse que tinha uma situação lá embaixo. Meu pai estava na recepção, dizendo que eu estava sendo matriculado contra minha vontade. Meu avô congelou. Eu senti meu estômago afundar. O Eric só fechou a pasta, como quem diz, claro. A gente desceu. Antes do elevador abrir, eu já ouvi a voz do Miller atravessando o corredor, alta, feita pra plateia. Ele tá sendo pressionado. Ele não entende o que tá assinando. Ele não tá em condições. Tinha gente parada, olhando de lado. Pais, calouros, funcionários. Segurança tentando manter a distância pra não virar espetáculo. Mas já era. Quando ele me viu, apontou como se eu fosse prova de crime. É ele! Não deixa assinar! Ele não é apto pra decidir nada! O Eric entrou na frente, firme, sem tocar. Cash, vem pra casa. Isso não é você. Eles estão te usando. Não, eles estão me ajudando porque você não ajudou. Você tá se achando melhor do que eu. Eu tô só cansado. Você não é nada sem o meu nome. O corredor ficou quieto de um jeito assustador. E eu senti, pela primeira vez, que eu podia falar sem pedir licença. Você não perdeu café por minha causa. Cala a boca. Você perdeu porque viveu de teatro. Teatro? 20 anos, de fachada. Você torrou tudo pra parecer grande. Você deixou a Liliana gastar meu fundo como se fosse troco. A mãe tá vendendo joia. Você tá trocando placa de lugar que nunca deu lucro. E agora tá aqui gritando mentira porque não manda mais em mim. Eu vi o rosto dele mudar quando ele percebeu as pessoas ouvindo de verdade. Seu ingrato. A Liliana trancou a faculdade semana passada. Você tá inventando. Você escondeu. Ela tá voltando porque vocês não pagam o aluguel dela. E a mãe tá quebrada porque carregou conta que você fingiu que não existia. Você não caiu por mim. Você caiu por orgulho. Ele deu um passo, mão levantando, tremendo de raiva. O Eric se moveu rápido, só bloqueando o espaço. Um segurança chegou de vez. Você tá invadindo. Você não tem direito nenhum aqui. Se você continuar, a gente registra a ocorrência. E tem filmagem do que você fez com a avó. O corredor inteiro enrijeceu. Uns sussurros escaparam. Meu pai congelou, porque ele sabia. 3 dias antes, ele tinha agarrado o braço da minha avó forte demais numa briga. A câmera da varanda pegou. E o Eric já tinha cópia guardada, esperando o momento em que o Miller cruzasse uma linha que sorriso não apaga. Você tá mentindo. Eu cansei de mentir por você. Os seguranças conduziram ele. Ele tentou transformar em assunto de família, mas ninguém ali comprou. O corredor estava cheio e todo mundo via ele desmontando. Ele é meu filho. Você vai se arrepender. Você não é nada sem mim. Só que ele não parecia poderoso, parecia pequeno. Um homem gritando pra segurar uma rédea que já tinha arrebentado. A Caroline não estava lá, a Liliana também não. Mas notícia corre. Em horas, a Liliana ligou pra minha avó chorando, que era injusto, que estava tudo arruinado. No fim da semana, ela voltou pra casa e pegou um emprego de salário mínimo que odiava, reclamando como se a vida tivesse perseguindo ela. E o Miller espiralou em público. Parente começou a se afastar. Vizinho parou de fingir. A campanha de cash instável morreu quando todo mundo viu quem estava instável naquele corredor. Quando ele foi tirar dali, o Eric encostou a mão no meu ombro. Ele disse, bem baixo, que eu tinha lidado melhor do que muita gente grande. Meu avô só assentiu, como se aquele fosse o corte que ele esperou a vida toda. Agora você tá livre. A gente terminou a matrícula, sem mais surpresa. Meus avós subiram comigo, levaram as últimas caixas. Não teve sermão, não teve culpa. Quando eles foram embora, eu fiquei sozinho no quarto e senti um silêncio que não apertava. Eu fui pra primeira ala, não olhei de volta pro corredor, não procurei mensagem, não pensei em café, placa, foto, rumor. Eu sentei, abri o caderno e esperei o professor começar. Pela primeira vez, eu não estava limpando bagunça de ninguém. A porta tinha fechado.